No meio da década de 90, um pânico sem precedentes começou a se espalhar pelas zonas rurais de Porto Rico, saltando rapidamente para o México, o sul dos Estados Unidos e as vastas pastagens do Brasil. O chupa-cabra não era uma lenda antiga transmitida por gerações, mas um terror moderno que parecia ter surgido do nada, ou talvez de algum laboratório secreto ou das profundezas do espaço. Os relatos iniciais descreviam uma criatura bizarra, de aproximadamente 1,5 metros de altura, com grandes olhos vermelhos e hipnóticos, pele escamosa e uma fileira de espinhos que percorria suas costas. O que mais aterrorizava os fazendeiros não era apenas a aparência da besta, mas o seu método de ataque cirúrgico e inexplicável. As vítimas, geralmente cabras, ovelhas e gado, eram encontradas mortas sem qualquer sinal de luta ou resistência. O detalhe mais perturbador era que os animais apresentavam furos perfeitamente circulares no pescoço e estavam completamente drenados de sangue, como se tivessem sido processados por uma tecnologia de sucção desconhecida e implacável. A aparência do chupa-cabra mudava conforme os relatos cruzavam as fronteiras, criando um enigma biológico para os investigadores da época. Em Porto Rico, ele era descrito como uma criatura bípede, semelhante a um alienígena Grey, misturado com um réptil, capaz de dar saltos descomunais e desaparecer em frações de segundos. Já no Brasil, especialmente no interior de São Paulo e no Paraná, a descrição evoluiu para algo mais canino ou simiesco, uma fera de movimentos rápidos que deixava pegadas de 3 dedos e um cheiro forte de enxofre ou ozônio no ar. Essa inconsistência física alimentou teorias de que não se tratava de um animal comum, mas de um experimento genético que deu errado, ou de uma entidade biológica extraterrestre deixada para trás. Ele não rosnava como um lobo. Ele emitia um som metálico, um chiado que parecia interferir nos rádios e na percepção dos animais de guarda, que ficavam paralisados de medo enquanto o predador realizava sua colheita macabra sob o manto da noite. O comportamento do chupa-cabra era marcado por uma precisão que beirava o impossível. Diferente de onças ou cães selvagens, que dilaceram a carne e consomem os órgãos de suas presas, o chupa-cabra ignorava a carne. Ele buscava apenas o fluido vital. Muitas vezes, os órgãos internos dos animais eram encontrados liquefeitos ou removidos através de pequenas incisões, sem que uma única gota de sangue fosse derramada no solo ao redor. Esse padrão de mutilação gado ligou o fenômeno diretamente à ufologia, sugerindo que a criatura poderia ser uma ferramenta de coleta biológica usada por inteligências não humanas. O pavor que ele instila é o medo da tecnologia biológica superior, a percepção de que existe algo lá fora que vê nossos rebanhos, e talvez a nós mesmos, apenas como recipientes de recursos orgânicos. Ele é o senhor do silêncio nas fazendas. Quando o chupa-cabra está por perto, os grilos param de cantar, e a noite se torna um vácuo de som absoluto. A histeria coletiva atingiu o seu ápice quando os ataques começaram a ocorrer em solo brasileiro. Jornais e programas de televisão sensacionalistas da época, como o Aqui Agora, transformaram o chupa-cabra em uma celebridade do terror. Vilarejos inteiros organizaram patrulhas armadas com espingardas e lanternas, mas ninguém conseguia capturar ou fotografar a criatura com clareza. O segredo do chupa-cabra era sua invisibilidade tática. Ele parecia saber onde as armadilhas estavam e como evitá-las. Ele é a vizinha de outras lendas de ataques inexplicáveis que exploramos, como o lobisomem. Enquanto este é a maldição do sangue humano transformado, o chupa-cabra é a ameaça externa, o invasor que não pertence ao ecossistema terrestre. Ambos são predadores da madrugada, mas, enquanto o lobisomem uiva para a lua, o chupa-cabra observa as estrelas, talvez esperando o sinal para retornar ao lugar de onde veio.
As autoridades e a comunidade científica tentaram conter o pânico, atribuindo os ataques a cães selvagens, com sarna, coiotes ou morcegos hematófagos. No entanto, essas explicações falhavam em explicar a ausência total de sangue e a precisão dos furos cirúrgicos. Os veterinários que examinavam as carcaças ficavam perplexos com a rapidez com que o sangue era removido sem causar colapso nas veias dos animais. A maldição do chupa-cabra é vista como uma ferida na lógica moderna, um fenômeno que aconteceu diante de milhares de testemunhas, mas que a ciência oficial se recusa a validar. Para os fazendeiros que perderam todo o seu sustento em uma única noite, a criatura não era um delírio, mas uma força física e predatória que os deixou desamparados diante de um inimigo que as leis da biologia conhecidas não conseguiam descrever. O impacto cultural do chupa-cabra foi tão vasto que ele se tornou um ícone dos anos 90, moldando a percepção popular sobre extraterrestres e conspirações governamentais. Ele representa o medo da ciência sem ética e do desconhecido que habita as áreas rurais que a tecnologia esqueceu. A criatura simboliza a intrusão do bizarro no cotidiano, a ideia de que, mesmo em um mundo globalizado, ainda existem monstros que podem desafiar o exército e a polícia. Ele é a antítese do boto cor-de-rosa. Enquanto o boto seduz através da beleza e da humanidade, o chupa-cabra aterroriza através da alienação e da frieza mecânica de seus ataques. Ele não busca conexão, ele busca extração. Ele é o lembrete de que a nossa posição no topo da cadeia alimentar pode ser uma ilusão passageira, se confrontada com algo que opera em uma frequência diferente da nossa. Nas diferentes regiões das Américas, o chupa-cabra adaptou-se ao clima e à vegetação. Nas planícies áridas do México, ele era visto entre os cactos sob o sol escaldante, enquanto nas matas úmidas do Paraná, ele se escondia na neblina matinal. Apesar das variações, o elemento da sede por sangue permanece constante como o símbolo da predação absoluta. Ele é vizinho de outras sombras que exploramos, como o Vêndigo. Enquanto este é o gelo da morte espiritual e da fome humana, o chupa-cabra é o vácuo da biologia alienígena e da necessidade tecnológica. Muitas vezes, luzes estranhas eram vistas no céu nas mesmas noites em que os ataques ocorriam, reforçando a conexão ufológica. Onde o chupa-cabra passa, os animais morrem em silêncio e o ar fica carregado de uma tensão estática que faz os cabelos se arrepiarem, deixando para trás apenas carcaças vazias e perguntas sem resposta. Curiosamente, há relatos de que o chupa-cabra possuía habilidades telepáticas ou hipnóticas, capazes de paralisar as pessoas que tentavam enfrentá-lo. Testemunhas descrevem que, ao olhar para os olhos vermelhos da criatura, sentiam uma fraqueza súbita e uma incapacidade de gritar ou atirar. A criatura é o ápice da eficiência biológica. Ela representa a natureza como um laboratório de horrores onde o homem não é o mestre. O folclore nos ensina que o chupa-cabra não é apenas um animal para ser caçado, mas um mistério para ser respeitado. Seu ataque é silencioso. Ele não deixa rastros de sangue porque ele não desperdiça nada. Ver o chupa-cabra é ter um vislumbre de uma realidade onde as leis da física e da biologia são apenas sugestões. A saga dessa sede alienígena continua a ecoar nas fazendas, servindo como um aviso de que o céu pode esconder mais do que apenas estrelas e planetas distantes. Na modernidade, o chupa-cabra desapareceu das manchetes, dando lugar a novos medos digitais, mas sua essência mística continua a assustar aqueles que vivem no campo profundo. Há relatos recentes de ataques similares em vilarejos remotos, onde a internet não chega e onde os fazendeiros continuam a encontrar seus animais drenados e mutilados com precisão laser. O chupa-cabra urbano é a ansiedade da vigilância constante, mas o chupa-cabra real ainda vive nas sombras das cercas de arame e nos pastos isolados.
Ele é o lembrete de que a extração de recursos tem uma vontade própria e guardiões que não podem ser explicados pela televisão. Ele é o medo do desconhecido que protege a essência misteriosa e perigosa do interior. Onde houver silêncio e gado, o chupa-cabra pode estar à espreita, observando com seus olhos de brasa carmesim. Ao concluirmos este capítulo sobre o chupacabra, fechamos mais um elo da nossa jornada pelo pavor das Américas. Se o Wendigo é o silêncio mortal do gelo e o Curupira é a autoridade da Terra Verde, o chupacabra é a intrusão fria do desconhecido tecnológico. Ele nos ensina que a nossa segurança é frágil e que existem predadores que não seguem as nossas regras de caça e sobrevivência. A história dessa besta escamosa continuará a ser contada nas varandas das fazendas, servindo como bússola para aqueles que temem o que cai do céu. Quando você ouvir um chiado eletrônico vindo do curral e perceber que os seus animais estão em um silêncio absoluto e antinatural, não abra a porta. O chupacabra pode estar logo ali, esperando para realizar a sua próxima colheita de sangue sob a luz das estrelas. A saga não termina aqui, pois o mistério do chupacabra apenas abre as portas para o nosso último e mais assustador destino. Você acredita que o chupacabra era um animal, um alienígena ou um experimento secreto? Se o mistério dessa sede por sangue fez você questionar a realidade, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Mas prepare-se para o encerramento épico da nossa série. No próximo vídeo, vamos para as profundezas da floresta amazônica, enfrentar o gigante de um olho só e boca na barriga, o Mapinguari, a besta ancestral que devora a carne e o espírito de quem ousa cruzar o seu caminho. Ativa o sino para o grande final.